o terapeuta holístico e também membro da Associação Brasileira de Acupuntura Estética, o Giovanni Hoffmann. Ele há alguns anos aqui já reside em nossa cidade, muitas pessoas já o conhecem, inclusive são clientes do Giovanni, e ele realiza um trabalho, de certa forma, muito importante e também que chama a atenção pela maneira como é feito, e ele está aqui hoje para conversar conosco e explicar mais sobre o seu trabalho. Giovanni, nós agradecemos imensamente a sua presença, ter aceito o nosso convite, e já gostaríamos de saber como funciona o trabalho aí de terapeuta holístico, e já a gente fala um pouco mais, né, sobre tudo que envolve também os tratamentos, enfim, como que funciona o seu trabalho, Giovanni. Muito bom dia. Muito bom dia, Jefferson. Bom dia, Lucas, a todo o pessoal aqui da Rádio Educadora e a você, ouvinte, né, que com a satisfação de estar conosco aqui. Hoje nós vamos falar da terapia holística, em especial dos tratamentos com acupuntura e mais especificamente de acupuntura estética. Mas falando de terapia holística, o que vem a ser a terapia holística? A terapia do todo. Né? Então, quando nós falamos de terapia holística, qualquer que seja ela, e a acupuntura é uma delas, são mais de 60, é aquela terapia onde a gente busca um equilíbrio físico e emocional da pessoa. Então, isso seria a terapia holística. E dentro dela, uma das 60, como eu falei, é a acupuntura, do qual a gente trabalha há 14 anos nessa área, né? E gostamos muito do que fizemos, até pelos efeitos que a gente vê no dia a dia, que são muito promissores. Ok, e falando da acupuntura especificamente, né, ela é muito famosa, quando se fala em acupuntura, se fala das agulhas, mas é um tratamento que já está se modernizando e não está mais sendo tão usado, enfim, também ainda é usado, mas o que seria a acupuntura, para quem ainda para quem é leigo no assunto, Giovanni? Então, a acupuntura ela é um ramo da medicina tradicional chinesa, né? Ela chegou no Brasil em 1950, no Brasil, e de lá para cá ela tem se desenvolvido muito, né? Então, tem muita gente até que tem medo de fazer acupuntura, em especial pela questão de agulhas, né? Eu, particularmente, agulhas há 2 anos eu não utilizo mais. Então, hoje tem muitos equipamentos modernos, a gente vai falar de alguns aqui, mas temos o laser para fazer a acupuntura, temos os cristais radiônicos, que são alguns pontos de sílica, que é um material plástico, na verdade, e que ele vai atuar de forma eletromagnética nos pontos. Ou seja, como você pega um controle de TV e vai ligar a TV, aquela energia que liga e desliga a TV, que você não vê, mas que passa uma energia por ali, essa é que ela está dentro desses cristais radiônicos e que vai atuar nos pontos de acupuntura. Então, hoje, quando a gente fala de acupuntura, na verdade é a utilização desses pontos e não do uso da agulha propriamente dito. E serve para, como eu falei, para o equilíbrio, né? O equilíbrio físico e o equilíbrio emocional. E aí tem uma série de tratamentos que pode ser feito na área clínica, em especial no qual eu trabalho de forma mais intensiva na parte estética, né? Tratamento de perda de peso, obesidade, celulite. Nós dividimos a acupuntura estética em 2 grandes ramos, né? A parte facial e a parte corporal. Então, desde de tratamento de sulcos, de expressão, né? E de rugas, até tratamento de celulite e modelagem muscular também, e crescimento muscular, em especial para glúteo, coxa, que são os tratamentos mais procurados. Giovanni, falando sobre a questão da obesidade, como que você faz o tratamento para a obesidade, Giovanni? Então, a questão da obesidade é assim, muito em voga, né? Um tratamento muito em voga. Se a gente falar na questão mundial, e em particular no Brasil, hoje a obesidade é um problema digamos assim, que está mexendo com as autoridades de saúde muito mais do que a fome. Mais de 50% do povo brasileiro está acima do peso. Não em obesidade em si, mas acima do peso. Isso por diversas questões. Uma delas é a nossa correria do dia a dia, o estresse e tudo mais, que muitas vezes a pessoa, isso mexe com o sistema nervoso, aumenta os níveis de ansiedade e a pessoa vai buscar uma fonte de equilíbrio, uma fonte de relaxamento, muitas vezes na comida, que é 90% dos casos. Então, na medicina chinesa, a gente não fala de questão hormonal
ou de questão do sistema nervoso, especificamente dito, a gente usa outros termos, né? A gente fala da questão energética, mas a obesidade nada mais é do que dois fatores. Ou é nível emocional, que aí pode ser ansiedade, que pode ser compulsão alimentar e tudo que leva a pessoa a comer mais, né? Ou funcionar o metabolismo de uma determinada forma que dificulte a perda de peso, ou a nível hormonal. E aí, por exemplo, se for mulher, por exemplo, vai ter outros desconfortos juntos, vai ter TPM, vai ter alguns problemas relacionados ao ovário policístico e outras coisas do gênero. A gente falou agora do tratamento sobre a obesidade, enfim, e a questão facial, que né, o mundo é obcecado pela beleza, e a questão do tratamento com o rosto, Giovanni, como funciona? Então, a questão facial, hoje a gente sabe que a gente precisa mais de um rostinho bonito para ter sucesso, né? Que a gente precisa. Mas é o nosso cartão de visita, né? É o nosso cartão de visita de quem não está preocupado em ficar melhor, né? Ter uma aparência melhor. E nisso que a acupuntura estética vem de encontro, né? Então, nós temos um tratamento que aí é um tratamento com aparelho, em alguns pontos específicos do rosto, que vai, na verdade, suavizar as marcas de expressão. Então, você não vai ficar sem nada, né? Porque até se você pegar uma criança de 4, 5 anos e mandar dar um sorrisão, vai ter ali as marcas de expressão, que é normal. Então, esse tratamento, na verdade, ele faz um rejuvenescimento natural. Dá uma diferença bastante grande, principalmente para as pessoas acima de 50 anos, dá uma diferença assim, enorme. Todas as sessões são fotografadas, né? E mexe bastante mesmo com a parte facial, dá uma aparência muito boa e a melhoria também da pele, né? Porque melhora a circulação na pele, né? Se a gente for falar de pele também, de rosto, tem a ver também com a saúde, né? Porque pele, dentro da medicina chinesa, tem a ver com o funcionamento energético do pulmão. Aquele brilho dos olhos, por exemplo, tem a ver com o funcionamento energético do coração, não do órgão em si, mas a parte energética, né? E se nós formos falar de flacidez, tem a ver com o funcionamento do estômago, tem a ver com o funcionamento do baço. Então, tudo isso a gente vai analisar, é feita uma análise antes, para ver onde realmente precisa ser trabalhado naquela pessoa para que tenha um resultado efetivo. Então, dá um resultado muito bom, uma diferença de anos, né, no tratamento, isso varia de pessoa para pessoa, mas assim, são 10, às vezes até 12 sessões, depende da avaliação inicial, mas dá um resultado assim excelente, satisfatório mesmo. E voltando ali da questão da obesidade, eu não falei, né, mas a perda de peso normalmente é de 2 a 4 quilos por mês, o que é recomendado, né? Então, aí é só a pessoa fazer as contas de quantos quilos ela quer perder, mais ou menos essa média que ela vai perder fazendo tratamento de acupuntura. Giovanni, você em off conversou conosco a questão do tratamento que você usa, enfim, aquele exemplo que você nos citou, gostaríamos que você passasse ao amigo ouvinte sobre aquela questão do paciente ir até o seu consultório, levando o que gosta para tentar diminuir o consumo. Como que é? Explica para o nosso amigo ouvinte, Giovanni. Pois é, a questão da obesidade é o seguinte, ela é multidisciplinar, né? A gente sabe assim que como eu falei, muitas vezes a ansiedade, muitas vezes, na maioria delas, a comida. Né? Então, falando na questão da comida, como é que é feito esse tratamento? É o tratamento de uma programação neurolinguística através dos cristais radiônicos. Então, é recomendado que a pessoa leve, por exemplo, quando ela vai fazer o tratamento, aquela comida que ela gosta muito. Né? Vamos supor que a pessoa é chocolate, né? E aí a pessoa tem que comer uma caixa de chocolate por dia para se satisfazer, e isso, no caso daquela pessoa, é que está fazendo ela pegar peso. Então a gente pede para que ela leve aquele chocolate dela preferido, né? Fique assim com aquela vontade, aquela água na boca mesmo de comer, aquela vontade, e durante a sessão a gente dá muito ênfase para aquela vontade aumente, né? E a pessoa está vendo o chocolate ali, como ela gosta mesmo, vai ter vontade e a boca já vai estar salivando, na verdade, né? Então, é começado a fazer o tratamento e logo em seguida pedir para que ela coma o chocolate. E a maioria delas diz, olha, agora eu não estou com vontade. E aí, no outro dia, já liga para a gente, uma semana depois, liga para a gente, diz, olha, eu comia uma caixa, agora eu como um bombom, eu adoro ainda, mas eu como um bombom, 2 eu estou satisfeito. Ou assim, eu fui no mercado comprar e eu passei na frente e acredita que eu não comprei? Então, são relatos assim, excepcionais que a gente ouve, porque quando você trabalha com a acupuntura radiônica, que é uma acupuntura bastante moderna, mas também começou lá no Japão e China, da época tradicional, tem as raízes antigas também tradicionais,
trabalha principalmente na parte do subconsciente, que o subconsciente é eficientíssimo para mudar comportamentos, né? Então, por exemplo, no consciente você consegue lidar com 6, 7 informações no segundo e no subconsciente 1,5 milhão. Então, imagine essas questões que a gente sabe que precisa diminuir isso ou precisa diminuir aquilo, mas não consegue. Então, a acupuntura vem com esse reforço para que se trabalhe essa área aí do organismo, essa área do cérebro, né? E por que não dizer da forma de pensar, para que mude a forma de agir. E muda evidentemente. Sim, não é amanhã, não é no outro dia, é imediato. Terminou a sessão, a pessoa sente a diferença. Isso é bem bacana.